Pessoal, vamos lá? Começando então mais uma aula. Princípio fundamental da contagem. Vamos dar continuidade com essa aula, corrigindo os exercícios do livro que eu deixei para vocês. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui a página 208 do livro didático, e eu tenho aí o exercício número 2 e aí o exercício número 3. Bom, no exercício número 2 diz o seguinte: de quantas maneiras diferentes pode-se vestir uma pessoa que tenha 5 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapato? Bom, segundo o princípio fundamental da contagem, para você saber quantas maneiras tem de se vestir, basta você multiplicar as suas escolhas. Então, olha só, eu tenho 5 escolhas para camisetas, depois eu tenho 3 escolhas para calças, 2 escolhas para pares de meia e 2 escolhas para pares de sapato. Então, se eu multiplicar tudo, ó, 5 vezes 3 é 15, vezes 2 dá 30, 30 vezes 2 vai dar 60. Então, eu vou ter 60 maneiras de me vestir sem repetir nenhuma combinação, ok? Bom, no exercício número 2, ele fala o seguinte: jogando sucessivamente 3 moedas diferentes, quantas e quais são as possibilidades de resultados? Bom, então eu vou jogar a primeira moeda, a segunda moeda e a terceira moeda. Eu sei que na primeira moeda pode cair cara ou coroa, na segunda pode cair cara ou coroa e na terceira também. Então aqui tem 2 possibilidades de sair alguma coisa, aqui também, e na terceira moeda também. Então basta multiplicar essas escolhas, certo? Então na hora que eu multiplico, ó, vai ter 8 combinações diferentes. Por exemplo, pode cair cara, 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 pode cair coroa, 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 pode cair cara, cara, coroa e assim sucessivamente. De quantas maneiras no total? 8, ok? Continuando. O exercício número 5 já diz o seguinte: quantos números de 2 algarismos podem se formar, sabendo que os algarismos das dezenas correspondem a um múltiplo de 2 e os algarismos diferentes de 0, né, e os algarismos das unidades correspondem a um múltiplo de 3. Então, primeiro eu tenho que entender o seguinte, que os números que eu vou usar é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, 7, 8 e o 9. E eu quero formar um número que tem 2 algarismos. Eu quero formar um número que tem a unidade e tem a dezena. O que eu posso dizer aqui? Que na dezena tem que ser um múltiplo de 2 diferente de 0. Então, o múltiplo de 2 é o 2, o 4, o 6 e o 8. Ou seja, são os números pares. Então, eu tenho 4 escolhas. 2, 4, 6 e 8. E os algarismos das unidades é um múltiplo de 3. Então, quem são os múltiplos de 3? Os múltiplos de 3 ó, é o 0, que o 0 é múltiplo de qualquer número. O próprio 3, que ele é múltiplo de si mesmo. O 6, que ele é múltiplo de 3, porque é só multiplicar o 3 por 2. E o 9. Então, eu tenho aqui múltiplo de 3, eu tenho 4. Então, eu tenho 4 nas dezenas, possibilidade de escolha, e 4 nas unidades, são possibilidade de escolhas. Então, agora é só multiplicar. Então, aqui vai dar 16. Então, só para ilustrar direitinho, para não ficar confuso, eu vou só colocar aqui. Ó. O que seriam esses aqui da dezena? Seria os múltiplos de 2. É o 4, o 6 e o 8. E qual mais? E o próprio 2. Pronto. Quem são os da unidade? É o 0, o 3, o 6 e o 9. Tá? Por isso que vai dar 4 escolhas aqui, mais outras 4 escolhas aqui. E no resultado final, pelo princípio fundamental da contagem, vai dar 16. Ok? Vamos voltar então com a caneta vermelha e vamos continuar. Na 6 diz o seguinte: usando somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos são os números letra A? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para ficar organizadinho. Ó. Letra A. 2 algarismos podem se formar. Bom, então eu tenho unidade e dezena, né? Unidade e dezena. Eu quero formar um número com 2 algarismos. Então eu tenho quantas escolhas no total? 3, 6. Então eu tenho 6 escolhas para as dezenas. Como ele disse que os números eles não são distintos, eu posso repetir o número da dezena na unidade. Então, na hora que eu tenho aqui, eu tenho outras 6 escolhas. Por isso, quando eu multiplico, ó, 6 vezes 6 vai dar 36. Vamos pensar comigo? Nas dezenas, eu tenho quantas escolhas? Eu tenho 6. Eu posso escolher 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E nas unidades, eu também tenho as mesmas 6, a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque ele não diz que os números têm que ser diferentes, distintos, eles podem se repetir. Tá? Então, eu tenho 36 números possíveis de formar com duas casas, né? Com dois algarismos. Letra B. Quantos são os pares de dois algarismos que podemos formar? Bom, os pares. Quais são os pares, né? Então, vamos lá. Quais são os pares que a gente tem aqui? A gente tem o 2, que é par, o 4, que é par, e o 6. Então, eu tenho 3 escolhas para as dezenas. Como eu posso repetir, eu tenho outras 3 escolhas para as unidades. Então, é só multiplicar os números. 3 vezes 3 vai dar 9, ok? Só que, por que aqui deu 18? Porque ele quer dizer o seguinte, ó, que os números eles têm que ser pares. Então, para ser par, ele tem que terminar em par. Então, olha só. Para ser par, ele tem que terminar em par. Então, quem são esses números aqui? São os números 2, 4 e 6, certo? Então, 3 então tem 3 escolhas para eles terminar em par. Beleza. Mas nas dezenas, eu posso colocar qualquer um dos 6. Ó, eu posso colocar o 1, 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Pode ser qualquer um. Eu posso colocar qualquer um dos 6 aqui. Para ser par, ele tem que terminar em par. Eu só posso colocar esses 3 no final. Por isso que é só 3 escolhas. Mas nas dezenas, continua sendo essas 6. Então, por isso que 6 vezes 3 vai dar o quê? 18. O que eu coloco aqui são a quantidade de escolhas. Então, quais são os números possíveis? Por exemplo, eu poderia formar o número 12, o número 36, poderia formar um número 42, poderia formar um número 54, poderia formar 44, porque pode repetir se você quiser, enfim. Esses números, todos esses números que eu estou criando, vai dar um total de 18 possíveis, tá? Letra C. Pergunta o seguinte, ímpares de dois algarismos podemos formar? É a mesma ideia, ó. Vamos lá? Para ser ímpar, ele tem que terminar em ímpar. E quem são os números ímpares? É o 1, desses que está aqui, ó. Desses números aqui tem o 1, quem mais? O 3 e também tem o 5. Então, eu tenho quantos números ímpares? 3. Mas nas dezenas, eu posso colocar qualquer um dos números que está aqui. Posso colocar qualquer um. Então, aqui eu tenho 6 escolhas. Então, quando eu multiplico, 6 vezes 3 vai dar 18 possibilidades. Por isso que tem esses valores aqui, ó. Certo? Letra D. Na D diz o seguinte, dois algarismos distintos, olha a palavrinha distintos, ó. Nessas outras aqui não apareceu essa palavrinha distintos. Isso muda o que, professor? Se é distinto, eu não posso repetir. Ó, dois algarismos distintos podemos formar. Beleza, então vamos lá. Ó. Eu tenho aqui, ó, unidade e dezena. Se são distintos, vamos pensar. Quantos números eu posso colocar nas dezenas? Quantos números eu tenho aqui para me escolher? Eu tenho 6 números para me escolher. Pronto, eu tenho 6 escolhas. Só que o número que eu deixar aqui nas dezenas, eu não posso repetir ele para as unidades. Por quê? Porque eles são distintos. Então, de 6 escolhas que eu tenho, eu vou tirar uma. Vamos supor que eu tirei o número 3. Sobrou quantas escolhas agora? Sobrou apenas 5 escolhas. Então, por isso que eu multiplico. 6 vezes 5 vai dar 30 possibilidades. Ok? Letra E. Na letra E eu tenho dois números, ó, dois algarismos pares podem se formar. Só dois. Ó, de dois algarismos pares. Então eu quero que esse número aqui seja par e que esse número aqui também seja par. Então eu tenho quantas escolhas de números pares? A gente tem só 1, 2, o 4 e o 6. Então eu tenho quantas escolhas? Eu tenho 3. Como ele não diz que é distinto, eu posso repetir. Então, aqui eu também tenho quantas escolhas? Eu tenho 3 escolhas também. Por isso que quando eu multiplico as escolhas, ó, eu chego no valor de 9, que são esses valores que está aqui, certo? Vamos lá, o exercício número 7. No 7 diz o seguinte, uma prova é composta por 7 questões de verdadeiro ou falso. De quantas maneiras um aluno pode responder essa prova aleatoriamente, ou seja, chutando as respostas? Então, eu tenho 7 questões. Então, a primeira questão, ele pode escolher na primeira questão, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, ele tem a seguinte escolha. Ó. Primeira questão, ele pode chutar verdadeiro ou falso.
se é verdadeiro ou falso. Então ele tem quantas escolhas? Duas, né? Verdadeiro ou falso. Nas outras também, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões onde eu posso escolher somente duas opções para cada uma. Então quando eu multiplico tudo, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, vai dar 128 maneiras, que é essa resposta aqui no finalzinho, ok? Então fiquem atentos, esse fundamental da contagem, você multiplica suas escolhas e ficar atento também à palavrinha distintos, tá? Que aí você não vai poder repetir as escolhas nas alternativas que você tem. Vamos ver mais exercício. O exercício 10 diz o seguinte: quanto é 6 fatorial? Então, olha só, o que é fatorial mesmo? Fatorial é você multiplicar o número natural em ordem decrescente até chegar no número 1. Então, 6 fatorial corresponde a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, quando eu multiplico tudo isso, vai dar 720. Essa aqui é a letra A, tá? Aí vem a letra B. A letra B, eu tenho 7 fatorial sobre 4 fatorial. Então, o que significa? Aqui em cima vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Aí continua até 1. Só que eu vou parar aqui. Ó. Se eu parar no 4, eu tenho que colocar o ponto de exclamação, que significa fatorial. Aí por que eu parei no 4? Porque aqui embaixo ó, eu tenho um 4 fatorial. Aí eu posso o quê? Cancelar. Lembre-se, eu só posso cancelar em uma fração se for fatorial com fatorial. Ah, professor, mas se eu quiser fazer até o final? Pode, aí você poderia fazer 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aqui embaixo, 4, 3, 2, 1. Você poderia fazer isso. Aí você ia cortar 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1. No final, ia dar a mesma coisa, tá? Então, ficou 7 vezes 6 vezes 5, vai dar 210, que é a mesma coisa, certo? Bom, na letra C, eu tenho 3 fatorial, depois eu tenho 5 fatorial, depois eu tenho 4 fatorial e 6 fatorial. Como é que eu faço isso? Eu vou desmembrar o maior número até chegar no número de cima. Por exemplo, aqui em cima, como são os menores, eu vou repetir. 3 fatorial vezes 5 fatorial. Aqui embaixo vai ficar o seguinte, ó, 4 vezes 3 fatorial. Eu estou desmembrando apenas esse. Aí eu parei, eu não fui até o 1, eu paro. Aí vem o 6, ó, vezes 6, que é esse carinha aqui, ó, vezes o próximo depois dele, que é o 5 fatorial. Por que eu parei aí? Porque eu posso cortar o 3 fatorial com o 3 fatorial, o 5 fatorial com o 5 fatorial. Lá em cima eu cortei tudo, então ficou apenas 1. Né? Eu cortei tudo, sobra 1 no lugar. E aqui embaixo ficou 4 vezes 6. 4 vezes 6. Então no final vai ficar 1 sobre 24, que é o que eu deixei aqui como alternativa de resposta. Certo? Bom, aí vem a letra D. A letra D eu tenho n fatorial sobre n menos 2 fatorial. Então, só relembrar, ó, se eu tenho aqui ó, 4 fatorial, isso aqui vai me dar 4, 3, 2, 1, significa que eu estou multiplicando um número natural diminuindo de 1 em 1. Então, se eu tenho n fatorial, eu vou ter ó, n, que seria o 4, aí depois eu tenho o n menos 1, que seria o 3, o n menos 2, que seria o 2, e assim sucessivamente. É como se eu estivesse pegando um número natural n e tirando de 1 em 1. Tá? Por isso que fica desse jeito. Pensando nisso, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Aí eu paro, aí eu coloco um fatorial. Eu vou diminuindo de 1 em 1, certo? E aqui embaixo, ó, eu vou repetir, ó, n menos 2 fatorial. Como eles são iguais, eu posso cortar ó, esse cara com esse cara. Aí o que sobrou? Sobrou esse n vezes o parênteses, que aí eu posso fazer distributivo. N vezes n dá n ao quadrado, menos n vezes 1 vai dar o próprio n. Tá? Essa é a resposta. Por quê? Porque não estou trabalhando com números, estou trabalhando só com letras, certo? Bom, agora vamos lá para a próxima questão. A próxima aqui é a letra E. Na E, o que a gente tem? A gente tem n mais 1 fatorial
dividido por n mais 2 fatorial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um de cada, certo? Então, olha só, se eu estou tirando de 1 em 1, lembre-se, eu vou tirando de 1 em 1. Então, aqui é n mais 1 fatorial, que eu estou repetindo. E aqui vai ficar ó, n mais 2 vezes, tira 1 aqui, vai ficar n mais 1. Aí eu paro. Por quê, professor? Porque fica igual, ó, n mais 1 fatorial com n mais 1 fatorial. Aí lá em cima, como sumiu tudo, fica 1. E aqui embaixo, cortei, o que sobrou? N mais 2, que é essa resposta aqui, certo? Bom, para fechar, a gente tem esse carinha aqui, que é a letra F. Na letra F, eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar o numerador e o denominador e ver o que dá para me cancelar. O que eu estou observando aqui é o seguinte, se eu diminuir aqui 1 aqui, ó, aqui na n mais 3, se eu tirar 1 aqui, fica n mais 2. Aí já corta com aqui de baixo. Então aqui vai ficar assim, ó, n mais 3, que é esse carinha, tira 1. Aí o próximo seria n mais 2. Parei. Tá? Estou tirando de 1 em 1. Aí vem aqui, ó, vezes, agora esse aqui, ó, n menos 1. N menos 1. Aí o próximo seria quem? N menos 2, fatorial. Só lembrando, pessoal, que eu estou diminuindo, ó, 8, 7, você diminui de 1 em 1. Como é n, né? Imagina aqui, ó, eu tenho n mais 3, tira 1, fica n mais 2. Se eu tenho n menos 1, eu ponho menos 1 de novo, fica n menos 2. Fica assim, ó, n menos 1 menos 1. Por isso que fica n menos 2. E por que eu parei nesses caras aí? Porque lá embaixo, ó, da fração, o que a gente tem? A gente tem um n menos 2 e a gente tem um n mais 2, certo? Então, eu vou poder cortar aqui, ó, esse n menos 2 com esse n menos 2 e esse n mais 2 fatorial com esse n mais 2 fatorial. Então, o que sobrou? N mais 3 vezes n menos 1. É o que sobrou. E se eu aplicar distributivo, ó, n vezes n, n ao quadrado, menos n vezes menos 1, menos n. Aí, ó, agora vamos pegar o 3, ó, vezes n vai dar 3n, e 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Junta os termos semelhantes, ó, n quadrado, se eu juntar aqui vai dar 2n, menos 3. Menos n mais 3n dá 2n. Então, aqui, ó, deu exatamente esse valor aqui, ó. Ok? Ficou exatamente esse valor que eu gostaria. Aí, ó, esse aí é o exercício número 10. Vou apagar para a gente continuar fazendo aqui os demais. O próximo aí, ó, é o exercício número 13. Pergunta o seguinte: quantos números de 4 algarismos podemos escrever com os algarismos 2, 4, 6 e 8? E de 4 algarismos distintos. Então, ele tem duas perguntas em uma. Então, vamos lá. A primeira, vou fazer lá. 1, 2, 3, 4. 4 algarismos podemos escrever usando esses carinhas aqui, ó. Então, aqui eu tenho quantas escolhas? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 escolhas. Como ele não disse que é distinto, eu tenho outras 4 escolhas. Depois eu tenho outras 4 escolhas e outras 4 escolhas. Porque eu tenho unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Para cada um desses casos, né, eu tenho quantas escolhas? Eu tenho 4. Então, se eu multiplicar 4 vezes 4 vezes 4, vai dar 256. E agora ele quer de 4 algarismos de novo, só que ele tem que ser o quê? Distintos. Vamos ver a diferença? 1, 2, 3, 4 algarismos. Então eu tenho 4 escolhas para a primeira posição. Como eu não posso repetir a mesma escolha da primeira, sobrou quantas escolhas? 3. Deixa eu ver se vocês entendem assim. Ó. Aqui eu tenho quantas escolhas? Eu tenho 4. Pronto, preenchi essa casa aqui. Como eu não posso repetir, eu vou tirar a escolha, vou tirar um 6, por exemplo. Sobrou quantas escolhas agora? 3. Como eu não posso repetir, vou tirar mais uma escolha. Sobrou quanto? 2. Depois, tira essa escolha, sobra quanto? Sobra 1. Então, na hora que eu multiplico tudo, ó, vai dar 24. Então, são 24 maneiras de eu montar um número, tá? Que eles sejam distintos, usando apenas esses algarismos. Por exemplo, eu poderia montar um número 4.682. Esse número aqui, ele não tem nenhum algarismo repetido. Então, ele já enquadra aqui, ó, nesse caso aqui, ok? Bom, exercício número 14.
Então, aqui eu já terminei. No 14 fala o seguinte: de quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode se sentar em um bloco no banco de 5 lugares para tirar uma foto? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é o banco. Vou escolher alguém para sentar na primeira poltrona. Eu tenho quantas pessoas? 5. Então, eu tenho 5 escolhas. Aí, eu vou lá escolher agora para sentar na próxima poltrona. Como a mesma pessoa não pode sentar em 2 bancos ao mesmo tempo, sobrou quantas pessoas para sentar aqui? 4. Depois sobra quantas pessoas? 3. Depois 2. E a última pessoa fica no último banco. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu multiplico tudo. Quando eu multiplico, vai dar 120 maneiras diferentes de você se sentar no banco. Ok? E aí vem a número 15. De quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode sentar no banco de 5 lugares, ficando uma delas, por exemplo, pai e mãe, sempre juntas, em qualquer ordem. Sempre juntas de qualquer ordem. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou supor que o pai e a mãe ficam aqui, certo? Pai e mãe. Então, o que a gente vai fazer? O pai e a mãe é como se ficassem juntas. Então, isso aqui é como se fosse um banco só. É como se eu emendasse um banco no outro. Então, agora, quantos bancos eu vou ter? Eu vou ter 1 banco, 2 bancos, 3 bancos, 4 bancos. Então, agora eu vou ter, então, aqui eu vou ter, em vez de ser 5 pessoas, agora eu vou ter quantas pessoas? 4 pessoas. Por que, professor? 4 pessoas. Porque eu vou juntar o pai com a mãe. E vai dizer que o pai e a mãe é uma única pessoa. Se o pai e a mãe é uma única pessoa, por que o pai e a mãe é uma única pessoa? Porque eles têm que ficar sempre juntas. Então agora eu vou ter apenas 4 lugares, que eu juntei 2 bancos. Então eu vou ter 4 pessoas podendo sentar no primeiro banco, 3 no segundo, 2 e 1. Isso aqui vai me dar o quê? 24, certo? Só que aqui eu fiz 24 maneiras do pai e a mãe estar juntos nessa ordem. Como ele está falando que é em qualquer ordem, a mãe pode vir primeiro, depois pode vir o pai. Então aqui o pai pode sentar nessa ordem. E aqui eu tenho mais 1, 2, 3. Lembre-se, eu estou juntando 2 bancos. Então, de novo, eu vou ter 4, 3, 2 e 1. Eu vou ter outras 24 possibilidades. Quando eu somo os dois, vai dar o quê? 48, que é as 48 maneiras de você sentar. Vamos pensar comigo para ficar mais fácil esse exercício? Você vai sentar no banco, certo? Se você sentar no banco, você pode colocar pai e mãe na primeira posição. Ó, vou colocar assim, ó. Posição 1, 2, 3 e 4. Você pode colocar pai e mãe na segunda, pode colocar pai e mãe na terceira e pai e mãe na quarta. Ó, então, pai e mãe pode ocupar esses lugares aqui. E depois ele pode ocupar o contrário também, sendo mãe e pai. Ó. Mãe, pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe, pai. De outras 4 maneiras diferentes. Então, só aí já foi 8, né? 4 maneiras, 8 maneiras para cada um. Certo? Aí aqui você tem, então, para os outros lugares, você tem aqui 3 escolhas para essa posição, 2 e 1. Quando eu multiplico, não vai dar 6? Tá? Então, 6 vezes 8 vai dar o quê? 48. É outra maneira de pensar. Tá? Mas, para mim, a maneira mais fácil de pensar nesse exercício é só você pensar o seguinte. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 lugares. Como pai e mãe têm que ficar junto, é como se aqui fosse um lugar só. Pronto. Então agora eu tenho quantos lugares? 1, 2, 3, 4. E esses 4 lugares, eles vão se misturar. De quantas maneiras diferentes? De 24 maneiras diferentes. Só que aqui eu tenho pai e mãe. Mas eu também posso colocar mãe e pai. Então vai ter outras 24 maneiras também. Dá um total de 48. Ok? Vamos lá. Vamos continuar que lá na frente vocês entendem melhor. O exercício 16. Ele vai falar de anagramas. Anagramas é um exercício da aula passada. O que é anagramas? É a forma de você misturar as letras de forma a formar outras palavras em qualquer ordem. Então, como é que a gente faz anagrama? Basta contar o número de letras e calcular o fatorial delas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 letras. Então, é só fazer 4 fatorial, que vai dar 4
vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui vai me dar quantos anagramas? 24. Ok? A única coisa que vai atrapalhar o seu esquema é quando tem letras repetidas, que a gente vai ver logo lá na frente, tá? Aqui eu tenho agora o seguinte, ó. Quantos números naturais de algarismos distintos, olha só para essa palavrinha aqui, ó, distintos, significa que eu não posso repetir, entre 5.000 e 10.000 podemos formar. Então, um número entre 5.000 e 10.000 tem que ter 4 algarismos. 1, 2, 3, 4, concorda? Um número para ficar entre, ele vai de 5.001 até 9.999. Então, tem quantos algarismos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Por isso que ele tem 4 algarismos. Ok. Bom, e eu só posso usar esses números aqui, certo? Então, olha só. Um número para ser maior do que 5.000, tem que ser maior que esse, tem entre 5.000 e 10.000. Um número para ser maior que 5.000, ele tem que começar com quem? Com 6, com 7, com 8 e com 9. Ele só pode começar com um desses números aqui. Mas desses, quantos que eu tenho para escolher aqui? Eu tenho 1, 2, 4 e 6. Então, eu não tenho o 7, eu não tenho o 8, não tenho o 9. Então, eu tenho quantas escolhas para colocar na primeira opção? Apenas uma escolha. Na segunda opção, o que vai acontecer? Os números não têm que ser distintos. Se são distintos, esses 6 eu não posso usar ele mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar os 6 aqui. Sobrou quantas escolhas para me colocar aqui? Sobrou o 1, o 2 e o 4. Então, aqui sobrou quantas escolhas? 3. Como eu não posso mais repetir nem o 6 e nenhuma dessas escolhas, então eu vou supor que aqui só sobrou quantas escolhas? 2. Vamos tirar uma escolha aqui, vamos tirar o 2. Então aqui só sobrou quem? 1 e 4. Então aqui só sobrou 2 escolhas. Vamos tirar o 4. Então aqui só sobrou uma escolha, que é 1. Tá? Então aqui é só multiplicar. Então 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Essa é a resposta. Então 6, são 6 números possíveis. Ok? Bom, no exercício 18, no exercício 18, vou colocar aqui para ficar mais fácil. No exercício 18, a gente tem o seguinte: considere a palavra teoria. Quantos são os anagramas? É só contar as letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando eu multiplico tudo, vai dar 720. Ok? Muito bem. Bom, agora vamos lá. Na letra B. Quantos começa por tel? Tel. Se ele quer que comece por tel, então o que vai acontecer? Eu vou colocar as letras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele quer que comece por tel. Se ele quer que comece por tel, essas letras aqui elas não vão se mexer. Elas vão ficar fixas. Fixa. Elas não se mexem. Então, quais letras que vão se mexer? As que sobrarem. Sobrar o quê? R e A. Ria. Então, aqui eu tenho 3 escolhas. Eu posso colocar o R, o I ou o A. Aqui eu tenho 2 escolhas. Por quê? Porque eu não posso repetir. Se eu já deixei o R aqui, não tem como colocar outro R aqui. Porque a palavra só tem um R. E aqui uma escolha, porque eu não vou poder repetir as demais. Então, na hora que eu multiplico aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Lembre-se, eu pego as letras, fixo as letras e eu só posso manipular essas 3 aqui. Ó. Então, se eu posso, quais são essas 6 aqui? Vai ser RIA, poderia ser IRA, poderia ser ARI, tá? Poderia ser RAI, ou AI, né? Poderia ser IAR e poderia ser AIR. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, poderia ser 6 juntando com a palavrinha TEL, formando quantos anagramas? 6 anagramas. Tá? É isso que eu estou analisando. Bom, na letra C, quantos tem as letras TEL juntas nessa ordem? Ah, tá. Então ele tem o TEL, então é como se eu fosse pegar a palavra teoria, ó, fizesse isso aqui, ó. Teoria. Ele quer
o TEL nessa ordem. Então, eu vou juntar e dizer que o TEL é uma letra só. Então, eu vou ter o TEL, o I e o A. Eu vou ter quantas letras no total? 1, 2, 3, 4. Então, é só fazer 4 fatorial. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai me dar 24, que é o que ele me deu aqui como resposta. Por quê, professor? Porque quando você junta o TEL, ele quer que seja TEL juntas, tá vendo? E, nessa ordem. Então, eu não posso embaralhar a palavra TEL, ele tem que ficar desse jeito. Então, eu vou fixar como se ela fosse uma única letra. Se TEL for uma única letra, então não vou ter mais 6 letras, eu vou ter quantas letras? 4. Aí é só fazer 4 fatorial, tá? Por exemplo, na letra D, ele tem, quantas tem as letras TEL juntas em qualquer ordem? Vai ser igual à letra C, tá? Porém, o TEL, eu posso escrever, ó, TEL, eu posso escrever TOI, eu posso escrever ETO, e eu posso escrever EOT, e eu também posso escrever OTE, e eu posso escrever OET. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneiras de eu escrever a palavra TEL, de eu misturar as letras de TEL. Mas para cada uma delas, dessas 6, eu tenho quantas combinações de RIA? Eu tenho 24. Então, por isso que é só pegar 6 vezes 24, né? E multiplicar. Isso vai me dar 144, tá? Por quê, professor? Porque se você imaginar, ó, com TEL fixo, eu tenho quantos anagramas? 24. Então, eu tenho, é como se fosse aqui, ó, 24 aqui, mais outros 24 aqui, 24 anagramas aqui, mais 24 anagramas, aqui mais outros 24, mais outros 24. Ou seja, 24 vezes quantos? 6, que vai dar 144, tá? Bom, vou apagar para a gente fazer essa última aqui. Quantos têm as vogais juntas em ordem alfabética e as consoantes juntas em qualquer ordem? Ah, isso aqui já é um pouquinho difícil. Quais são as vogais? Vamos lá. Vogal. A vogal da palavra é a letra E, O, I e A. E as consoantes? As consoantes é apenas a letra T e a letra R. Certo? Quantos anagramas tem as vogais juntas em ordem alfabética? Então, na ordem alfabética, a gente tem ó, A, E, I, O, certo? Aí depois vem aqui T, E, pronto. Eu vou ter também o A, E, I, O, e aqui eu vou ter E, T. Olha, ele quer que fique quantas tem as vogais juntas em ordem alfabética e as consoantes juntas em qualquer ordem. Então, na ordem alfabética, elas vão ficar assim, certo? E as consoantes juntas, elas podem ficar em qualquer ordem. Então, ela pode ficar assim ou assim, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem uma palavra assim, aí ela pode ser escrita assim também, ó. T, aí vem A, E, I, O, e depois é T, A, E, I, O. Pronto. Então, eu tenho quantas palavras desse jeito? Quantas? 4, né? 1, 2, 3, 4. São essas 4 aqui. Tá vendo que eu deixei o E e O juntas, né, na ordem alfabética, no início e no fim da palavra. E as consoantes misturadas em qualquer ordem, no final e no início das palavras. Então, só tenho 4 escolhas dessa forma. Ok? Bom, espero que essa correção ajude vocês a continuar estudando e a gente se vê então na próxima aula. Um abraço.